Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre a história de José do Egito, como assim ficou conhecida a sua história. A história de José, com certeza, é uma das mais notáveis dentre as histórias dos personagens da Bíblia. A biografia de José desperta muitas curiosidades entre as pessoas, porque é uma história cercada de ensinamentos e de aprendizados, que nos leva a refletir um pouco sobre a nossa vida e a fidelidade de Deus para com os justos. Então, nesse vídeo, nós iremos conhecer o que realmente a Bíblia fala sobre quem foi José do Egito. Mas antes de começarmos a história, se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa também o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube sempre que postarmos um novo vídeo. Toda semana nós trazemos ensinamentos e mensagens para edificar a sua vida. E sem mais delongas, vamos para a história. Bom, José foi o 11º filho de Jacó e também o primeiro com a sua esposa que mais amava Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel era estéril e sofria por não poder ter filhos de seu ventre, né? Não poder gerar filhos a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois ela também deu à luz a Benjamim. Está em Gênesis no capítulo 30, do versículo 22 e 23. O nome José, ele vem do hebraico Yosep, que significa que ele, Deus, acrescenta, no caso, filhos, ou possa ele acrescentar, né? Então, esse significado, ele fica esclarecido em Gênesis capítulo 30 e no versículo 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ele ficou conhecido como José do Egito, né? É claro que essa interpretação ou essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios. Mas claramente nós sabemos que José não era egípcio, né? Então José nasceu em Padã Arã, isso 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade quando gerou a José. O período histórico mais provável em que José viveu talvez esteja a era dos faraós Ixos, entre 1720 e 1570 a.C., período, né, que compreende ali possivelmente a vida de José. Então, José, ele era o filho preferido de Jacó, né? Porque além de ser o seu filho da velhice, né? Porque aos 90 anos ele gerou a José, também era o filho de Raquel, a sua esposa amada. Então conta a história que José, ele foi presenteado por Jacó com uma túnica especial, uma túnica colorida, né? O que demonstrava a sua predileção para com José, né? Então, outro fato que exemplifica essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú, porque naquela ocasião José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhes deu, né, de presente, talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José o seu principal herdeiro. Porém, não há uma base realmente sólida, né, que, que possa comprovar essa hipótese com certeza, né? Então, os irmãos de José, nitidamente, eles tinham certa inveja, né, e um descontentamento com o seu pai em relação
a José. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada. Você pode conferir em Gênesis, no capítulo 37, o versículo 11, que você vai ver a indignação dos irmãos de José com o seu sonho. Então, nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele. E aí esse sonho se cumpriria, né, mais tarde, quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo devido à fome que estava assolando aquela região. E na ocasião, José já era governador do Egito. Então o sonho que José teve foi um sonho profético dado por Deus, né? Mas que gerou a revolta dos seus irmãos, o que culminou para toda a história acontecer, né? Talvez José não tivesse chegado até o Egito se tornando governador se não tivesse contado o seu sonho e não tivesse passado por tudo aquilo. Nós entendemos que às vezes é preciso passar, né, passar por situações difíceis que momentaneamente nós não entendemos, mas que essas adversidades irão produzir frutos para nós ali à frente. Aí conta a história que certo dia José ele foi enviado por seu pai para encontrar os seus irmãos e verificar como que estava o rebanho, né? Porém, motivado por inveja, por ciúmes e tudo mais, os irmãos de José planejavam matá-lo, né? Mas eles foram impedidos pelo irmão mais velho, Rubens, né? Que achou por bem, ao invés de matar o seu irmão, eles podiam estar vendendo e assim lucrando com aquilo. Então, eles o lançaram em uma cova, né, em um buraco, em um poço, e ao passar pelo local, uma caravana de ismaelitas, né, de Midian, né, os midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. E aí, por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José, ele foi mais uma vez vendido pelos mercadores, né, pelos midianitas, a Potifar, que era o oficial do rei Faraó, né, o chefe do exército do rei Faraó. E aí José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa do Potifar, o oficial. Aí a esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 39, o versículo 10. Porém, José ele era temente a Deus e rejeitou ter qualquer tipo de relação com a esposa de Potifar. E aí, na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar, né, com as roupas de José em suas mãos. Então, ela aproveitou essa situação para acusar a José. Ela usou aquelas roupas para fazer uma acusação contra José. E aí o marido acreditou na acusação feita por sua esposa e mandou que José fosse preso. Porém, a prisão que José estava no Egito era uma prisão para pessoas políticas, né? Então, mesmo em um local hostil, José ele foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários, porque na prisão ele acabou conhecendo, né, 2 funcionários do rei Faraó, que era o padeiro e o copeiro, né, que estavam presos também por alguma conduta errada perante o rei. E aí ambos, né, tanto o copeiro como o padeiro, tiveram sonhos, né, e em uma desses sonhos, né, em uma dessas noites, eles tiveram um sonho e coube a José interpretar as visões. Vale ressaltar que os sonhos da cultura oriental da época eram considerados presságios, né, e encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. Daí o copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos que brotara. E aí floresceu e deu uvas, as quais
ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. Esse sonho significava que, dentro de 3 dias, o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe havia sido designada de copeiro. Daí, após aquela interpretação, José pediu para que o copeiro se lembrasse quando estiver perante o rei, perante o Faraó, para que assim ele também pudesse ser liberto daquela prisão. Em contrapartida a isso, o padeiro, por sua vez, ele também sonhou. Ele sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que Faraó gostava. Porém, vinham aves, do céu e comiam da cesta que estava sobre a sua cabeça. E aí a interpretação desse sonho era que em 3 dias Faraó tiraria a cabeça do padeiro pendurando-a em uma árvore e as aves comeriam a carne dele. E daí, passados cerca de 2 anos a interpretação dos sonhos na prisão, Faraó acabou sonhando. Nenhum de seus magos e conselheiros puderam lhe dar a interpretação do sonho. Foi aí que o copeiro se lembrou que José, havia interpretado o seu sonho na prisão. E aí conta isso para Faraó, que manda chamá-lo na sua presença no palácio. Aí Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. E aí no segundo sonho, o Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliam as 7 espigas boas. José então disse a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um só. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severas que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano a Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. Faraó então colocou José como sendo homem do Egito, abaixo apenas dele. Isso está em Gênesis capítulo 41 e o versículo 41. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia. Isso está em Gênesis 41-45. E se casou com Azenate, filha de um sacerdote de On. José e Azenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, esses 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos de Israel. Ou seja, não existe a tribo de José, mas sim a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. E após muito tempo, houve o reencontro entre José e os seus irmãos e também seu pai. Conta a história que, com a fome assolando toda a terra, crescia muito a fama que o Egito tinha mantimento. Isso devido ao plano executado por José, inspirado por Deus, a qual ele pôs em prática ali no meio do povo egípcio. Então isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de socorro. No primeiro momento, quando os irmãos de José chegaram até a sua presença, eles não reconheceram José como sendo seu irmão, porém José reconheceu os seus irmãos.
E aí mais tarde, né, após esse primeiro encontro, ao qual não houve o reconhecimento da parte dos irmãos, mais tarde, porém, alguns testes feitos por José, né, o governador do Egito, ele acabou revelando aos seus irmãos a sua verdadeira identidade, né, e proclamou que ele sim era José, o seu irmão. Aquele foi um encontro carregado de muita emoção e de muito choro. Isso está em Gênesis capítulo 45. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou a decisão de trazer a sua família. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o seu sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado segundo o costume dos egípcios e fosse sepultado em Canaã, conforme era a sua vontade, né, o seu desejo. Agora vamos entender como que se deu a morte de José, né, um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Porque depois da sua longa história, José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus e que através da sua vida Israel foi preservado da fome. José então viveu o resto dos seus dias no Egito. Ele alcançou a terceira geração dos filhos de Efraim e morreu com 110 anos de idade. Um momento bem interessante e emocionante da vida de José foi justamente os últimos dias da sua vida, né? Antes de morrer, José ele relembrou as promessas que Deus havia feito aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, de que o seu povo herdaria a terra prometida. Ele fez questão de lembrar o povo para que não se esquecessem das promessas de Deus para com o povo. Então ele pediu para que, quando Deus tirasse os israelitas dali do Egito, que os seus restos mortais também fossem levados com eles. Promessa essa que foi cumprida no Êxodo, quando Moisés retira o povo de Israel da escravidão no Egito, tirando assim também os restos mortais de José. Assim José morreu confiando, né, nas promessas do Senhor. E mais tarde Moisés, ele realmente lembrou do desejo de José e tirou os seus ossos do Egito, conforme registrado no livro do Êxodo, capítulo 13 e o versículo 19. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço da terra que seu pai, Jacó, havia comprado. Isso está escrito em Josué, capítulo 24 e o versículo 32. Então, sem dúvida, a história de José nos traz muitos ensinamentos e é com certeza uma das mais bonitas e emblemáticas do Antigo Testamento. Então esse foi o resumo da história de José, também conhecido como José do Egito. Espero poder ter esclarecido alguma coisa para você. Se foi útil, deixa o seu joinha, deixa o seu like, compartilhe a mensagem, divulga a palavra do Senhor e, claro, se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum novo vídeo. Minha gratidão, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.